Uma coisa muito comum nas convenções denominacionais, nos congressos onde a gente vai, e principalmente quando tem muitos pastores, né? Nós tivemos agora recentemente, final do mês de outubro, Congresso Multiplique, lá em Guarapari, no Sesc, que reuniu quase 1000 pastores e líderes batistas desse Brasil inteiro. E ali a gente revê alguns amigos, alguns colegas pastores, que por vezes há tempo a gente não via. E uma coisa muito comum entre os pastores na conversa é a seguinte: a minha igreja vai muito bem. A minha igreja está caminhando muito bem. E é como se nenhuma igreja tivesse problemas. E certa feita, 2 pastores conversando, e um falava sobre a sua igreja. E ele disse: olha, a minha igreja é desse jeito, a igreja é formidável, a igreja é assim, a igreja... E a igreja dele é uma coisa maravilhosa. E o outro estava ouvindo. E depois ele perguntou para o outro: e a sua igreja, como é? Ele falou: rapaz, a minha igreja é uma igreja bíblica. Isso, mas uma igreja bíblica? O que é uma igreja bíblica? A minha também é bíblica. Ele disse: olha, a minha igreja tem fofoca, tem mentira, tem desonestidade, injustiça, desagregação familiar e carnalidade. Aí o pastor regalou os olhos assim e falou assim: mas o que é isso? Na sua igreja? Ele falou: na minha tem. Na minha tem. Mas eu te parabenizo por não ter na sua, mas na minha tem. E a gente tem que tratar de tudo isso com Bíblia, com oração. A gente tem que cuidar de todos os irmãos, a gente tem que cuidar de todo mundo. E eu pretendo que nenhum deles se perca. Que nenhum deles desvie do caminho da salvação. Meus irmãos, Paulo escreve aos Filipenses. Filipenses foi a igreja que deu assistência ao apóstolo São Paulo quando todo mundo abandonou ele. Foi para eles que ele disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque quando ele começa a carta aos Filipenses, ele começa dizendo assim, abre aí a sua Bíblia. Abre aí a sua Bíblia. Verso 3. Filipenses capítulo 1, verso 3. Olha a expressão de Paulo. Filipenses 1, verso 3. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre em todas as minhas orações súplicas por todos vós com alegria, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia. Quando a gente começa a ler aqui, a gente diz assim: olha, uma igreja perfeita. Perfeita. Mas mais adiante um pouquinho, no capítulo 2, Paulo começa a tratar de algumas dificuldades que, por certo, faziam parte do perfil da igreja. Eu nunca vi um médico receitar um medicamento para alguém, suponhamos, receitar um medicamento para o estômago, se a pessoa está dizendo que a dor dela é de cabeça. Ele vai cuidar da sua região encefálica. Mas quando ele começa a prescrever algo para o estômago, por certo, pelo menos ele detectou alguma coisa. Às vezes até o paciente não, mas ele detectou. Aí diz assim a palavra do Senhor, o apóstolo São Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, verso 3. Filipenses 2, 3. Nada façais, leiam comigo, por contenda ou por vanglória. Então tinha problema na igreja. Contenda ou vanglória.
aquela necessidade. Olha, o que eu faço é melhor. Se o pastor me der a oportunidade, eu faço melhor do que aquele irmão que está lá na frente. Eu faço melhor do que aquela irmã lá. Isso é pecado. Isso é fraqueza nossa. Isso é fraqueza. Às vezes até o nosso senso crítico nos leva à fraqueza. A gente às vezes pensa que a gente sabe fazer. Não é assim? A gente não acha, eu sei fazer melhor do que fulano, eu sei fazer melhor do que esse cara. Já pecamos. Nada façais por contenda ou vanglória. Mas, leiam comigo, mas, por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Meus irmãos, nós nunca vamos encontrar isso fora do contexto da igreja. Isso não existe. Isso não existe. Você vai para o futebol, o time do camarada está lá indo para a 4ª divisão, para a 5ª, e ele está brigando pela bandeira, pelo escudo dele. Você vai para a política, o sujeito está lá todo enrolado, e ele está dizendo que não tem nada disso, que não é nada disso, e que ele... O mundo corporativo é assim. O que Paulo está pedindo é que a gente não transfira o mundo corporativo para o contexto da igreja. Porque a igreja é o exercício pleno do cristianismo. E o que é o exercício pleno do cristianismo? Amor. O que é o resumo de todo o cristianismo? Amor. Amor. Aí nós temos um hino que diz que o adorno desta vida é o amor. Continuando um pouquinho mais, no verso, ainda no capítulo 2, no verso 14, fazei todas as coisas sem murmuração. A tal da contenda está lá, que é um negócio danado, né? Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Como é que a gente trabalha para Deus? Será que a gente trabalha com disponibilidade, irmãos? Ou a gente reclama? Pastor, é muito culto. Pastor, é muita atividade, tem que diminuir. Pastor, é muita oferta, tem que diminuir. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Aí no verso 15, ele fala do objetivo da não murmuração e da não contenda. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Agora, me acompanhe, ainda aqui no capítulo 1, vamos para o verso 27. Verso 27. Meus irmãos, a gente já viu que a gente está tratando com uma igreja que tem diversos problemas. Nós estamos tratando com uma igreja com dificuldades. Nós estamos tratando com uma igreja que tem gente como nós. Amém, irmãos? Amém? Não é isso que é a igreja de Filipos? Uma igreja que tem gente como nós. Uma igreja que tem problemas como nós temos. Diferente daquela igreja que o pastor descreve lá, que não tem problema nenhum. Essa aqui parece com a igreja que o outro pastor falou. Tem inimizade, tem dificuldade, tem carnalidade. Essa aqui parece. E é uma igreja ali nascente no Novo Testamento. É a água da fonte. Não é a água do Paraíba, não. É a água lá no pé da serra, lá onde começa o rio. É a água da fonte. É uma igreja nova, um cristianismo novo, uma igreja com a presença direta do apóstolo São Paulo. Direta, a presença direta do apóstolo São Paulo. Então aí os problemas. Agora, como que essa igreja vai superar os problemas e as dificuldades? Como que essa igreja vai alavancar o crescimento do evangelho,
no seu contexto, na cidade de Filipos, como que ela vai ganhar as pessoas se ela tem tanto problema dentro dela? Paulo propôs, fez uma proposta para eles. Se vocês tiverem unidade, amor, vocês conseguem superar todas as dificuldades e as barreiras pessoais. Todas as dificuldades características da igreja hão de ser superadas. Primeiro, o verso 27. O verso 27, o apóstolo diz assim: o que é mais importante, deveis portar-vos ou andar dignamente conforme o evangelho de Cristo. Paulo não está falando apenas, irmãos, de uma unidade doutrinária e teológica restrita aos limites do templo. A igreja empobreceu-se nesse último século, com uma intensificação grande nessa última metade de século. A igreja empobreceu a comunhão. Nós aprendemos nesses últimos tempos que comunhão da igreja é um programa. O que é comunhão? Comunhão, pastor, é eu estar junto com os meus irmãos no culto. Comunhão é eu cantar no coral. Comunhão, eu ser aluno da escola bíblica. Comunhão é eu ser dizimista. Comunhão é eu estar no culto de quarta-feira. Comunhão é vida na vida. Eu estar no coral é consequência da comunhão. Eu estar no culto é consequência da comunhão. Eu ser dizimista é consequência da comunhão. Eu cooperar com a minha igreja é consequência da comunhão. É amor e obediência. Agora, o exercício da comunhão é vida na vida. E o que é vida na vida? Eu tenho parte com você, você tem parte comigo. Já falei para os irmãos, talvez 5, 6, 8, 10 vezes. Nós não temos condição de juntar 500, 600 irmãos e ir para casa de um irmão só. Mas nós temos condição de colocar 5 irmãos, 10 irmãos, 8 irmãos em 25 endereços diferentes. Eu estou vendo um pessoal aqui, tudo PGM, né? Fica em pé aí, pessoal do PGM. Olha só. Essa gente aqui, esse povo aqui que vocês estão vendo aqui desse lado, essa gente só anda junto. Essa gente só anda junto. Para oração, para estudar a palavra, para a prática da comunhão. Esses dias eu fui lá na reunião deles. Fiquei lá até meia-noite na casa de Cristiano. Coitado do doutor Felipe, querendo dormir, e ela puxando assunto. Tem um monte de gente aqui, ó. Aqui no meio tem também. Fica em pé aí, quem está em PGM, fica em pé. Todo mundo que está em PGM, fica em pé. Ó. 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 Lá de cá. Ó. Ó. Agora diga assim, glória a Deus! É isso. É vida na vida, igreja é isso, irmãos. Igreja não é programa, igreja não é projeto, igreja é vida na vida. É gente sentindo a dor do outro. E aí, de vez em quando eu vou lá nos grupos lá e vejo assim, o primo de fulano de tal está fazendo cirurgia agora em tal lugar, oremos. Eu digo, glória a Deus. Como é que nós íamos fazer isso? Como é que nós íamos fazer isso? Mas vejam bem, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, não pense em tempo algum que o pastor Kleber inventou esse negócio. Não pense que pastor Rogério,
Não pense que os pastores inventaram. Não ponha isso na sua cabeça. Nós não queremos a glória desse negócio. A glória disso é do Senhor Jesus. E Ele não tira a glória dele para dar para ninguém. Se você botar na sua cabeça que eu implantei isso, pastor Kleber implantou, os pastores implantaram, agora mesmo você vai complicar a nossa vida com Deus. Porque a glória é do Senhor. Basta você pegar o seu computador e vai lá e digite na pesquisa do Google assim, igreja multiplicadora. Escreva só isso e vê o resto que vai vir para você. Você vai ficar boquiaberto como o Brasil Batista. O Brasil Batista acordou. Acordou para comunhão, relacionamento, estudo da palavra, oração. E disparou. E em 10 anos, a história dessa denominação vai virar no país inteiro. 2020, nós chegaremos às 20 mil igrejas e congregações no Brasil. Para a glória do Senhor. Olha, nós estamos tentando trabalhar isso. O pastor Kleber não está aqui agora pela manhã, que ele está num congresso lá em Tereré. Eu fiz a abertura do congresso na sexta-feira e ele ficou na responsabilidade de estar agora pela manhã lá, fazendo um congresso com as famílias, para nós transferirmos a visão discipuladora para mais pessoas. Porque isso é uma coisa tão extraordinária, que ao mesmo tempo que nós estamos no centro de Campos, nós estamos no Parque Tamandaré, nós estamos na Pelinca, nós estamos no Jardim São Benedito, ao mesmo tempo nós estamos na Penha, nós estamos lá em Tocos, não é isso, Josimar? Estamos em Tocos, alcançando pessoas em Tocos, ao mesmo tempo nós estamos alcançando em Guarulhos, ao mesmo tempo nós estamos alcançando em Tereré, ao mesmo tempo nós estamos alcançando lá em Picos e Jaicós, no Piauí, onde está o pastor Edinaldo, trabalhando também, levantando a bandeira da primeira igreja ali. É isso, é exatamente esse evangelho que as pessoas precisam ouvir. Evangelho de unidade, evangelho abençoador, evangelho que traz milagres para dentro da casa das pessoas, evangelho de comunhão. Vida na vida do outro. Meus irmãos, esse é o evangelho que nos faz sair do isolamento para o compartilhamento. É uma unidade que é traduzida no cotidiano e nos faz levar a sério essa ordem que está no verso 27. Vivei de tal maneira. Que tal maneira é esta? Que tal maneira é esta? Paulo não está falando meramente de padrões éticos e morais. Ele está falando viver de tal maneira que as pessoas olhem para você e não tenham dúvida que você é crente. Eu não tenho dúvida que você é crente. Ser cortês com as pessoas. Você imagina, você passa 5, 6, 8, 10 anos morando do lado da casa de um vizinho. Nunca cumprimenta esse vizinho. Nunca fala com ele. A esposa do vizinho está grávida. Vai chegar um bebê. Chegou o bebê. Tem os problemas, os trâmites de adaptação de uma criança. E daí a pouco vai passando mais. E vai passando mais, vai passando mais tempo. 10 anos. Eu nunca falei com o vizinho. Nunca lhe dei um bom dia, uma boa tarde. E aí, depois, eu chego perto do vizinho e digo, olha, eu vim aqui convidar o senhor para o senhor ir na minha igreja. Às vezes ele é mais educado do que a gente, ele diz, tá, me dá o convite. Quando a gente sai, ele olha, eu vou fazer o que na igreja? Dessa pessoa que há 10 anos mora do meu lado, nunca me cumprimentou. Nós estávamos mudando, e estávamos no corredor, aquele movimento de botar mudança dentro de apartamento, que é natural, aquele movimento de corredor, elevador de serviço, não sei o que,
De repente apareceu uma senhora na nossa porta, tudo desarrumado, nós não estamos ainda dentro do apartamento, não estávamos ainda, né, dentro do apartamento naquele momento. Aí, tudo desarrumado, tudo, aparece uma senhora, olá, pois não, com um canecão na mão. Eu vim trazer um suco para vocês. Ela nunca havia visto a mim e a Silvia e as crianças. Ela não conhecia ninguém que estava trabalhando com a gente. Estava lá o irmão do irmão Ribeiro, que fez a montagem dos móveis. Estava lá o outro rapaz e o pessoal que está carregando junto com a gente lá. E está carregando a mudança. Aí ela veio trazer um canecão de suco. E o patrão dela havia mandado. Passaram-se uns 2 dias, encontrei com ele no elevador. Aí ele, tudo bem, o senhor é o nosso novo vizinho? Eu falei, sim, sou, tá, e fomos conversando, tá. E ele disse que o nome dele é Alex. Alex é nome de gente boa, né? A gente tem um goiano ali com a gente. Com a graça de Deus, daqui a pouco a turma dele está chegando toda aí. Fomos. Essa semana, eu encontrei o Alex de novo. E aí nós começamos a conversar. Eu sei que a esposa dele é uma advogada, ele é um empresário, começamos a conversar. Aí ele começou a falar de Rio Paraíba e tal. Aí ele disse assim, eu tenho uma casa na margem do Rio Paraíba, assim. Quando ele falou da casa, aí eu disse, aquela casa bonita por baixo lá do Morro do Gambá. Ele disse, da minha mãe. Eu falei, agora eu sei por que ele é assim. Porque a mãe dele é uma crente piedosa, ela ensinou para ele. O que ele reflete foi o que ele recebeu dentro de casa. Se a mãe dele fosse um encravo, ele seria um encravo de vizinho. Aí ele falou sobre a mãe e tal. Essa irmã é uma irmã até conhecida, aqui da segunda igreja, muito conhecida, então eu prefiro não declinar nomes. Mas viver de tal maneira é vida na vida. Evangelho é isso, é vida na vida. Evangelho não é formalidade, evangelho não é protótipo, evangelho não é a roupa que eu estou vestindo, evangelho não é o púlpito que estou ocupando, evangelho não são as 4 paredes, evangelho é como eu me relaciono com outro ser humano. A diferença, eu repito para os irmãos, entre o evangelho, entre o cristianismo e o Estado Islâmico é que a marca do Estado Islâmico é a marca do ódio. Às vezes a gente fica se perguntando assim, o que está acontecendo que ainda a união das nações ainda não se levantou contra o Estado Islâmico com força. Mas Deus sabe de tudo. Deus sabe de todas as coisas. O que Deus está querendo falar para a igreja nesse momento? Não sei. Eu conheci um irmão ontem, deverei estar com ele hoje na hora do almoço. Ontem, meus irmãos, nós tivemos um privilégio de receber aqui pastor Franco, ontem à noite, pastor Franco, pastor Guilherme, o nosso presidente da Convenção Batista Brasileira, pastor Vanderlei Marins. Tivemos o privilégio de recebê-los aqui no nosso santuário ontem para celebrarmos o casamento do Felipe e da Cláudia. O Felipe e a Cláudia são filhos de um casal de pastores da nossa cidade, pessoas amigas, que haviam pedido para a celebração do casamento. Então o pessoal da obra já passou o casamento, né? Então já está, o espaço físico já está liberado. Mas ontem nós tivemos a oportunidade e junto estava o irmão Vilmar. O Vilmar é um homem que ele foi criado por missionários americanos e eles ensinaram para ele inglês com fluência. Ele fala também francês, fala alemão e fala um pouco de árabe. E agora ele está treinando-se no mandarim porque ele tem ido muito à China. E como foi bom conversar com aquele homem sobre igreja, sobre as perseguições que a igreja está sofrendo no Oriente. Como que aquele homem está antenado, ele está convivendo, ele está se relacionando com isso. E muito interessante,
Ele falou para mim, pastor, dentro da China comunista, o que nós não podemos fazer é abrir templos, porque os líderes religiosos se sentem afrontados quando nós abrimos. Agora, quando a gente reúne um grupo para pregar o evangelho, o exército vem e fica encostado do outro lado da rua. E ele falou assim, esses homens não vão matar a gente aqui não? O pastor disse, não, pelo contrário. Esses homens estão aqui para nos dar segurança, porque aqui ninguém pode escarnecer da fé do outro. Então nós não podemos abrir templos, porque a religião oficial é deles. Mas nós podemos pregar enquanto quisermos, e nós somos protegidos por eles para pregar o evangelho. Meus irmãos, Jesus não mandou a gente abrir templo, ele mandou a gente pregar o evangelho. Ele mandou a gente ir levando, espalhando a semente, para a gente ir pregando sem parar de pregar. Ele mandou a gente pregar de casa em casa. Ele mandou a gente pregar, e hoje eu estou com lenço, irmãos, ele está olhando de lá que eu estou, hoje eu estou com lenço, mas eu estou tão feliz aqui pregando a palavra de Deus, esqueci do lenço, José. Ele mandou a gente pregar de casa em casa. Deixa eu falar uma coisa para o irmão, 5 pessoas reunidas na varanda de uma casa, e essas pessoas começam a orar, essas pessoas começam a cantar hinos, essas pessoas começam a compartilhar suas dores, essas pessoas começam a testemunhar de Jesus. A igreja está presente, irmão. A igreja está presente. Porque Deus não tem religião oficial. Deus não tem. Eu falei para os irmãos 2 mensagens atrás, graças a Deus que Jesus, quando instituiu a igreja, ele não botou nome. Que se ele bota nome, ele criaria para nós um problema muito sério. Mas é igreja, é gente, é vida na vida. É gente sentindo a dor do outro. É gente chorando com o outro. É gente querendo andar com o outro. Assim, eu quero andar com você. Eu quero orar por você. Eu quero ir na sua casa pregar o evangelho. Aí Paulo diz assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, nem o Senhor segundo a carne. E se temos conhecido alguém segundo a carne, agora já não é mais segundo a carne, é segundo o Espírito. Essa é a nova vida, a unidade, vida na vida do outro. Ela só vem quando a gente tem foco e prioridade. Qual é o foco? Qual é a prioridade? Meus irmãos, Paulo não está falando de uma unidade opcional. Ou seja, não, eu gosto de igreja e eu acho bonito isso. Pastor, que bonito, a igreja cantou hoje e a igreja se abraçou, que coisa bonita, a igreja se abraçando, a igreja adorando ao Senhor, isso foi muito bonito, isso me emociona. Amém, glória a Deus, me emociona também. Agora, e o dia que eu estiver chateado? E o dia que eu estiver aborrecido? E o dia que eu estiver virado? Como é que faz? Não tem mais comunhão? Não tem mais unidade? Vai ter comunhão e unidade por obediência. Amém? Obediência. Eu vou obedecer. A quem? Ao pastor? Nunca. Eu estou obedecendo ao Senhor. Meu Deus. Obediência. Amém, irmãos? E quando a gente está disposto a efetivamente viver de tal maneira, Paulo chega a dizer assim: antes de mais nada, ou acima de tudo, antes de qualquer coisa,
Volta aí comigo, do capítulo 1, verso 27. Que é mais importante, o mais importante, a prioridade, deveis portar-vos dignamente. Aí ele disse assim: ouço acerca de vós, que estáis firmes em um mesmo espírito. Em um mesmo espírito. Que estamos combatendo o bom combate em um mesmo espírito. O nome disso é unidade, irmãos. Isso chama-se unidade. Unidade da igreja. Igreja única. Quando Jesus voltar, qual vai ser a trombeta que vai tocar quando Jesus voltar? A sétima. A sétima trombeta vai tocar. E aí vai dar tempo de fazer o quê? Nada. Vai dar tempo de consertar o quê? Nada. Vup, vup, relâmpago, saiu do Oriente, prostrou-nos. Ah, Jesus, eu ia. Ia, mas não veio. Pronto, acabou. Dá tempo de mais nada. Quando Jesus voltar, ele vai congregar o seu povo. E aí, qual a igreja que vai ter mais vagas no céu? Desafio para nós. Qual a igreja que vai ter mais vaga no céu? Será que no céu vai ter mais assembleano, mais presbiteriano? Será que no céu vai ter mais pentecostal, neopentecostal? Vai ter mais crente tradicional? Será que no céu vai ter mais crente de fogo ou mais crente conservador? Será, e aí? O que a gente pensa sobre isso? O que a gente pensa? João disse que ele viu esse negócio. João foi um privilegiado, né? Ele disse que ele viu. Ele disse lá em Apocalipse 7, ele disse que viu. Ele disse que viu um trono e tinha um monte de gente, uma multidão de 144 mil, é isso? É isso? O testemunho de Jeová ensina que só, lá vai ter 144 mil. João disse que viu uma multidão a qual ninguém podia contar. De todas as raças, todos os povos, todas as tribos, todas as línguas. E um dos anciãos me perguntou: estes que estão diante do trono, quem são e de onde vieram? Lavaram suas vestes. Você sabe o que se aproveita de mim, de você? Nada. Nada. Por isso que Jesus falou assim: sem mim. O que ele estava dizendo para os discípulos? Não percam a confiança em mim. Não percam. O dia que vocês perderem a confiança em mim, o dia que vocês perderem a submissão, o dia que vocês deixarem de acreditar que vocês são meramente pecadores, foi tudo por água abaixo. Foi tudo por água abaixo. Presta atenção, não existe biblicamente doutrina de perda da salvação. Não existe biblicamente doutrina de perda da salvação. Isso não tem explicação na Bíblia. Perder a salvação não tem explicação na Bíblia. Agora deixa eu falar uma outra coisa. Ter salvação sem nós nos submetermos ao Senhor, também não tem isso na Bíblia. Sem mim, nada podeis fazer. Aí Paulo está dizendo para eles, acima de tudo, prioritariamente, intensamente, dependam do Senhor. Para quê? Para superar as dificuldades da igreja de Filipe. Se tu, igreja toda, sabe cantar? Então canta um pedacinho. Se tua igreja toda andar em santa união, o nome de cristão. Isso aí foi parafraseado de João 13, verso 35.
Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Fechando. Meus irmãos, a unidade tem repercussão social e espiritual. A unidade da igreja tem repercussão social. Por quê? Eu não quero viver lá fora no mundo, está dizendo o incrédulo, porque eu não estou suportando o mundo. Eu não estou suportando o mundo. Meus irmãos, eu imagino as pessoas que são pessoas que têm dignidade, têm princípios e valores, que estão dentro de Brasília hoje, tendo que conviver com o Senado, com Câmara, vendo o que eles estão vendo. Eu imagino as pessoas que têm princípios e valores e dignidade, estão imbuídas, estão envolvidas, investidas em cargos de administração nessas empresas que aí viraram uma bagunça. Que tristeza, que dor. Que dor para as pessoas. Como essas pessoas estão sofrendo. Irmão, imagine, é presidente da Câmara, é presidente do Senado, é comissão, é o delegado não sei quem, é não sei o que lá, um troço louco. E aí essas pessoas vão olhar agora para onde? Para dentro da igreja. E vão dizer assim, olha, na igreja é diferente. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Do ponto de vista do aspecto social, a igreja tem uma grande mensagem para mandar para o lado de fora, quando ela caminha na unidade. E do ponto de vista do aspecto espiritual, o inferno sabe que ele não consegue derrotar a igreja quando ela está num só espírito. Vem barreiras, vem problemas, vem dificuldades. Olha, Filipos, cheio de dificuldades. Mas Paulo disse, permaneçam na unidade, permaneçam no amor, permaneçam na comunhão. É vida na vida, é você com o seu irmão, envolvido com o seu irmão. Nós estamos buscando isso. Nós estamos buscando mecanismo para fazer com que isso deixe de ser uma teoria, um discurso. Se nós não tivéssemos os 25 PGMs espalhados por essa cidade afora, tudo que os irmãos teriam ouvido de mim aqui nessa manhã seria um discurso. Fala, muito bem. Gostei do que o pastor falou. Certinho, certinho, certinho. É assim mesmo. Mas só que nós não vamos fazer como igreja. Mas é o contrário. É o contrário. Nós estamos falando daquilo que já estamos fazendo. Não é daquilo que vamos fazer. Nossa unidade fortalece o poder de convencimento da nossa pregação. Fortalece o poder de invasão do inferno para resgatar almas, e foi assim que Jesus nos ensinou sobre a nossa influência e sobre a sua presença na comunidade onde nós estamos. A PIB de Campos é a igreja do centro, ela tem que influenciar as pessoas aqui no centro, para depois ela irradiar para os bairros, com a graça de Deus. Jesus foi rejeitado por não venerar a lei de Moisés, irmãos. Mas ele estabeleceu princípios de vida para a sua comunidade discipular, que se sobrepõem à própria lei de Moisés. Entenda bem o que eu te falei. Jesus foi rejeitado por ele não se subjugar à lei de Moisés. E Paulo chegou a dizer, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. Mas ele não se subjugou à lei de Moisés, mas ele estabeleceu princípios que se sobrepõem à lei de Moisés. E ele chamou um dos princípios que ele estabeleceu de o maior de todos eles. Abra sua Bíblia em João, para a gente fechar lendo a Bíblia. João capítulo 15. Vamos fazer o seguinte, os homens abrem em João 15 e as mulheres em João 13.
João 13. As irmãs. Leiam aí, irmãs. João, capítulo 13, verso 34. Leiam aí, irmãs. Leiam juntas. Um novo mandamento. Aqui, Jesus não morreu de graça, não. A coragem dele era muito grande. Você sabe o que significa falar isso onde Jesus falou? É a mesma coisa que você ficar em pé, no meio de um grupo de extremistas do Estado Islâmico e dizer assim: eu tenho uma mensagem que está acima da mensagem de Maomé. Pronto. Sua cabeça voou que você nem viu o resto. Aí Jesus falou para eles assim: eu tenho um novo mandamento. Deve ter parado tudo. Peraí. Que história é essa, rapaz? De outro mandamento? Que outro mandamento é esse? Acima da lei? Acima da formalidade que nós aprendemos? Que mandamento é esse? Leia aí João 15, verso 12, os homens. João 15, 12, os homens. Aí eu pergunto para você: como é que a gente vai amar como Cristo amou? Como é que a gente vai amar como Cristo amou? Me diga 3 características do amor de Cristo que você percebe. Fala aí. Amor incondicional. É amar a sogra, o cunhado, põe a cheque emprestado quando você não cobra no banco. É amar quem mais? Outro princípio que você observa no amor de Jesus. Outra característica. Oi? Não ouvi. Imensurável. Para todos. Para todos. Ou seja, amor que não discrimina. Isso é complicado. Você sabia que isso é complicado? Nós fomos treinados para discriminar. Nós fomos treinados para discriminar. Você sabia que pobre não gosta de pobre? Pobre não gosta de pobre, não. Pobre tem raiva de pobre. Se ele passar, o camarada passou no seu pé, com a bicicleta velha caindo para a lama, não sei o quê. Aí, ainda nesse lixo aí, pobre não gosta de pobre, não. Você sabia que preto não gosta de preto? Eu estou falando isso para vocês, porque eu sou de origem afro. Não gosta. Você sabia que analfabeto não gosta de outro analfabeto? Não gosta. Você já viu 2 doidos abraçados? Já viu 2 doidos abraçados? O camarada perguntou ao diretor do manicômio o seguinte: o senhor não tem medo de juntar esse pessoal todo? Não, aí está perdoado. Eu perguntei se já viu 2 doidos abraçados. Elas abraçaram ali, no PGM. Aí está perdoado. Camarada perguntou ao diretor do manicômio assim: o senhor não tem medo dessa gente toda que está aí dentro, dos pacientes, se unir aí, eles quebram esse manicômio todo? Ele falou: desse susto a gente não morre, porque os loucos não se unem. Os loucos não se unem. Eles desagregam. Vocês já observaram como que o maníaco sempre age sozinho? O maníaco age sozinho. Ele mata 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, mas o maníaco, ele não contrata ninguém para matar ninguém. O maníaco, ele não chama ninguém para ajudar ele. Ele vai sozinho. O cidadão entra na escola, e aí é mais difícil você detectar. Que aparentemente ele é inofensivo.
Você imagina, aquele menino que fez aquele estrago na escola no Rio de Janeiro. Um rapazinho sozinho vai entrando na escola, escola com segurança, policial na porta. E foi entrando. Subiu as escadas, entrou na sala de aula e começou a matar. Os loucos não se unem. Característica do amor de Jesus. Era abrangente, né? Amava todos. Jesus amava todos. Que coisa, irmãos. Às vezes a gente não pensa nisso. A gente está servindo a Jesus, falando de Jesus, cantando sobre Jesus, e a gente não pensa isso. Jesus amava o pobre, o rico, o preto, o branco, o mais ou menos, diz que de louco todo mundo tem um pouco, e ele amava também, e ele amava todos, a todos. Jesus amava a todos. A todos. Como que a gente é pequeno perto da grandeza do amor de Jesus? É ou não é? Como que a gente é pequeno? Como que é difícil para a gente alcançar isso? Que amor! Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. Oh, que amor glorioso! Preço tão grandioso que Jesus por mim na cruz pagou, inaudita graça me mostrou. Inaudita graça me mostrou. Há poucos dias eu li, não sei da veracidade, não sei, mas sei que eu li, que um irmão estava pregando, pregador leigo, estava pregando o evangelho, e ele chegou num determinado lugar, uma fazenda, e um homem perguntou para ele assim: o que o senhor veio fazer aqui? Ele disse assim: eu estou numa missão de paz. Missão de paz? Que missão de paz é essa? Ele falou: eu sou pregador do evangelho. Ele falou assim: mas eu não estou querendo pregador nenhum aqui não. Aí ele falou assim: mas eu tenho uma mensagem para o senhor que é do amor de Deus. Ele falou: de amor? Ele falou: é. Então deixa eu dar um tapa no seu rosto, já que é amor. Aí aquele pregador chegou perto dele e falou para ele: o senhor vai ouvir a mensagem depois? E ele disse: vou. Então dá. E ele deu um tapa no rosto daquele homem, na frente dos empregados dele. Aquele homem olhou para o chão, levantou a cabeça e perguntou para ele: eu posso pregar o evangelho aqui agora para o senhor e para os seus empregados? E aquele cidadão era conhecedor da Bíblia. O agressor, e ele falou assim: mas na Bíblia está escrito que você tem que dar outra face. E aí o pregador disse para ele: se o senhor quiser dar um outro tapa no meu rosto, desde que o senhor me deixe pregar o evangelho, o senhor pode dar. Quando ele levantou a mão para dar, a filha dele falou com ele: papai, não faça isso. Falando para os irmãos que eu li isso. E ele começou a chorar na frente do pregador, a soluçar. O que tem de mais? O que tem de mais a criança falar: papai, não faça isto? O que tem de mais é que a criança estava doente e era muda. Só ele entendeu. Quando pela primeira vez a voz da filha dele entrou nos tímpanos dele. E ele estremeceu. Deus
nós nos inclinamos diante do teu amor, diante do teu amor por nós. Pedimos ao Senhor, lava o nosso coração e traga unidade para a tua igreja. Traga misericórdia sobre o teu povo. Nós temos uma marcha grande pela frente, Senhor. Nós pedimos a bênção do Senhor sobre todos os PGMs que já estão formados. E esses que estão vindo para se formar. E irmãos que estão declarando que querem estar envolvidos no modelo de comunhão, de oração e de pregação instituído pelo Senhor desde a igreja de Jerusalém. Meu Pai, em nome de Jesus, ensina-nos a ser igreja conforme o teu querer. Ensina-nos, Senhor, a abençoarmos vidas. E que essa nossa jornada, essa nossa caminhada, possa produzir vida na vida de outros. Perdoa-nos, meu Pai, de todos os lugares por onde passamos. Perdoa-nos por toda dificuldade que eventualmente tenhamos causado a alguém para aceitar o Evangelho de salvação. Perdoa-nos desde as simples ocorrências do dia a dia, desde os mais singelos encontros que temos com pessoas. Perdoa-nos, Senhor, se temos ferido alguém. Que a tua maravilhosa e grandiosa graça permaneça sobre nós. Porque se o Senhor tivesse olhado para as nossas imperfeições, nós não estaríamos aqui. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos te servir e ter unidade. E assim nós oramos. E assim nós te pedimos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Meus irmãos, que Deus abençoe.